Os amigos. O Sr. Valery era pequenino, mas dava muitos saltos. Ele explicava: sou igual às pessoas altas, só que por menos tempo. Mas isto constituía para ele um problema. Mais tarde, o Sr. Valery pôs-se a pensar que, se as pessoas altas saltassem, ele nunca as alcançaria na vertical. E tal pensamento desanimou-o um pouco. Mais pelo cansaço, no entanto, do que por esta razão, o Sr. Valery um certo dia abandonou os saltinhos. Definitivamente. Dias depois saiu à rua com um banco. Colocava-se em cima dele e ficava lá em cima, parado, a olhar. Desta maneira sou igual aos altos durante muito tempo. Só que imóvel, mas não se convenceu. É como se as pessoas altas estivessem com os pés em cima de um banco e mesmo assim conseguissem mexer-se, murmurou o Sr. Valery, cheio de inveja, quando regressava já à casa, desiludido, com o banco debaixo do braço. O Sr. Valery fez então vários cálculos e desenhos. Pensou primeiro num banco com rodas. Pensou depois em congelar um salto, como se fosse possível suspender a força da gravidade, apenas durante 1 hora, nos seus percursos pela cidade. Ele não pedia mais. Mas nenhuma destas ideias era confortável ou possível, e por isso o Sr. Valery decidiu ser alto na cabeça. Agora, quando se cruzava com as pessoas na rua, concentrava-se mentalmente e olhava para elas como se as visse de um ponto 20 centímetros mais acima. Concentrando-se, o Sr. Valery conseguia mesmo ver a imagem do topo do cabelo de pessoas que eram bem mais altas que ele. O Sr. Valery nunca mais se lembrou das hipóteses do banco ou dos saltinhos, considerando-as agora, a uma certa distância, ridículas. Porém, concentrado de tal modo nesta visão, como que de cima tinha dificuldades em se lembrar da cara das pessoas com quem se cruzava. No fundo, com a altura, o Sr. Valery perdeu amigos. O animal doméstico. O Sr. Valery tinha um animal doméstico, mas nunca ninguém o tinha visto. O Sr. Valery deixava o animal fechado numa caixa e nunca o tirava para o exterior. Atirava-lhe comida por um buraco da parte de cima da caixa e limpava-lhe as porcarias por um buraco da parte de baixo da caixa. O Sr. Valery explicava: é melhor evitar os afetos por animais domésticos. Eles morrem muito e depois é uma tristeza para o coração. E o Sr. Valery desenhou uma caixa com 2 buracos, um na parte de cima e outro na parte de baixo. E dizia: quem poderá ganhar afeto por uma caixa? O Sr. Valery, sem qualquer espécie de angústia, continuava, pois, muito contente com o animal doméstico que escolhera. O problema dos negócios. O Sr. Valery tinha como profissão, em dias alternados, vender e comprar. Vendo o que comprei no dia anterior, explicava o Sr. Valery, e no dia seguinte compro algo com o dinheiro que fiz da venda do dia anterior. E assim se vai sobrevivendo, concluía. E o Sr. Valery explicava: existe a parte de cima e a parte de baixo, e uma alimenta a outra. E é porque uma parte alimenta a outra que a circunferência rola. Enquanto um dia se seguir ao outro, tudo bem. O problema deste negócio, sussurrava o Sr. Valery, como que a querer que ninguém o escutasse. O problema é se eu morro. Esse é o problema. Os dois lados. O Sr. Valery era perfeccionista.
Só tocava nas coisas que estavam à sua esquerda com a mão esquerda e nas coisas que estavam à sua direita com a mão direita. Ele dizia: o mundo tem dois lados, o direito e o esquerdo, tal como o corpo. E o erro surge quando alguém toca o lado direito do mundo com o lado esquerdo do corpo, ou vice-versa. Seguindo escrupulosamente esta teoria, o Sr. Valery explicava: eu dividi a minha casa em dois, com uma linha. Defini um lado direito e um lado esquerdo. Assim, para os objetos do lado direito, reservo a minha mão direita e vice-versa. Nesse momento, perante uma dúvida colocada por um amigo, o Sr. Valery explicou: aos objetos muito pesados, coloco-os exatamente com o seu centro na linha. Assim, explicava o Sr. Valery, posso carregá-los utilizando a mão esquerda e a mão direita, desde que tenha o cuidado de os transportar com o seu centro exatamente sobre a linha divisória. Para os objetos leves, continuou o Sr. Valery, não necessito de tantas preocupações. Mudo-lhes a posição apenas com uma das mãos. A mão certa, claro. Mas como manter esse rigor em todas as situações? Perguntou-lhe o mesmo amigo. Quando o Sr. Valery está de costas, por exemplo, como sabe qual a parte direita e esquerda da casa? O Sr. Valery mostrou-se quase ofendido com a questão, pois não gostava de ser posto em causa. E respondeu bruscamente: eu nunca viro as costas às coisas. Isto era o que o Sr. Valery dizia, mas na verdade, para nunca se enganar, havia pintado todo o lado direito da casa, incluindo os seus objetos, de vermelho e todo o lado esquerdo de azul. Assim, se percebia melhor a verdadeira razão de o Sr. Valery ter pintado a sua mão direita de vermelho e a esquerda de azul. Não tinha sido um ato estético, como ele dizia. Era bem mais do que isso. A chávena de café. O Sr. Valery gostava muito de café. Para o Sr. Valery, trabalhar e beber café eram a mesma coisa. O seu trabalho, a partir de certa altura, era beber café. Ele costumava dizer: sem café não consigo trabalhar. E quem o ouvia julgava-o dependente dessa substância para fazer uma outra coisa. Mas não. O Sr. Valery explicava: um corpo é tanto mais exato quanto menos tarefas faz. E clarificava ainda, exibindo as ideias filosóficas de que tanto se orgulhava. Uma causa vale menos do que um efeito, e um efeito vale menos do que um acontecimento sem causa. Por isso, ele agia sem pensar nos efeitos da sua ação. Agia porque gostava da ação que fazia. E bastava-lhe. Há dias em que não percebo nada de mim. E como se encontrava confuso, o Sr. Valery decidiu ir beber um outro café. É uma maneira de resolver as coisas, pensava. Os sapatos. O Sr. Valery andava pela rua com um sapato preto no pé direito e um sapato branco no pé esquerdo. Um dia disseram-lhe: trocou os sapatos, e riram-se. O Sr. Valery olhou então para os pés e, batendo na cabeça, exclamou: que disparate! Voltou a casa, trocou de sapatos e regressou à rua mais tarde, com um sapato preto no pé esquerdo e um sapato branco no pé direito. Quando lhe disseram, cada vez mais divertidos, trocou de novo os sapatos. O Sr. Valery enervou-se. Porém, recordando os princípios da lógica que havia aprendido, fincou os dentes e, para si próprio, enquanto continuava o seu passeio, exclamou: não, agora têm de estar certos. O Sr. Valery explicava a si próprio: parece um paradoxo, mas é mesmo assim. Se estão trocados,
É necessário trocá-los de novo para ficarem direitos. E desenhou. Uma destas duas situações tem que estar certa para a outra estar errada, já que são inversas. E se dizem que as duas estão erradas, é porque as duas estão certas. O Sr. Valery, após esta conclusão, nunca mais se preocupou com o facto de trazer o sapato preto no pé direito ou no pé esquerdo. Está sempre certo, pensava. O interior das coisas. Durante alguns anos, o Sr. Valery ganhou a vida como vendedor do interior das coisas. O Sr. Valery não vendia os objetos propriamente ditos, mas apenas o seu interior. O comprador levava um prato, por exemplo, mas na verdade só era proprietário do interior desse prato. O Sr. Valery explicava: isto, por exemplo, é um prato, e o que eu vendo é o interior do prato. Nessa altura as pessoas diziam: mas isso é o exterior do prato. Sim, respondia o Sr. Valery, mas o que eu vendo não é o que se vê, é o interior. Eu sei que é mais fácil perceber o que é o interior num objeto oco, costumava dizer o Sr. Valery. Mas, por favor, façam um esforço. Os problemas, no entanto, começavam quando o proprietário do interior de uma coisa se cruzava com o proprietário do exterior dessa mesma coisa. Aí a discussão era grande. Na verdade, nunca os dois compradores poderiam ficar contentes, exceto se vivessem na mesma casa. Porém, coincidências como esta não sucedem muitas vezes na vida. Daí o negócio do Sr. Valery não ter resultado. Acusaram-no de aldrabice, mas o Sr. Valery era apenas alguém que pensa muito. O truque. O Sr. Valery vestia sempre de negro. Ele explicava: ao verem-me de preto, julgam-me de luto, e por compaixão não me enviam mais sofrimento. E dizia ainda: não se pode sofrer o dobro de muito. É essa, aliás, a única razão por que consigo ser feliz em certos dias. O meu fato de luto engana-os. E é sempre boa a sensação de enganar os mais fortes, acrescentava orgulhoso o Sr. Valery, nunca se sabendo propriamente a quem se referia. O Sr. Valery, porém, insistia: é como uma reação química. Se de um lado se encontra tudo escuro e do outro tudo claro, a tendência é para o lado escuro oferecer escuro ao lado claro e o lado claro oferecer claridade ao lado escuro. Passado algum tempo, encontra-se um equilíbrio. O meu truque, dizia o Sr. Valery, enquanto distraído pelos raciocínios, vestia um fato branco. O meu truque, dizia ele, é andar sempre vestido de luto, para atrair a alegria.